pessoal, meu nome é Ieso, sou professor de língua portuguesa do curso Positivo. Espero que você tenha ido bem nesse simulado modelo Enem, segunda série. Vou fazer aqui, nessa primeira parte, você sabe, a correção e o comentário daquelas questões que eu julgo, nesse pacote de linguagens, códigos e tecnologias na minha frente, foram fundamentais e são importantes. São aquelas questões top para que você possa se nortear por algo que vai aparecer na prova. Então as questões seriam estas. Primeiro, vamos pensar na número 2. A questão de número 2 já traz para a gente um texto bem grandão sobre aulas, né, em tempos de pandemia. Esse texto aqui vai mostrar, é uma questão de interpretação, tá, pessoal? Ele vai mostrar para a gente qual foi a providência tomada pelo governo, pelo Ministério da Educação, e a pergunta era: em textos jornalísticos, a escolha de um discurso, seja para o uso predominante ou pontual, atende a diversas finalidades. A partir da leitura da notícia acima, o leitor observa que o jornalista recorreu. Então, observe que o enunciado no Enem, sempre, você sabe disso, lógico, né? Ele é fundamental para orientar a intenção da questão. Então, o jornalista recorre a quê? Na construção dessa notícia. Então vejamos os itens que ele propõe e você vai ver que a resposta vai ser a letra A, mas vamos eliminar aqui os casos. No 8º parágrafo, o jornalista usa as aspas como forma de argumentação. Se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses dois aqui contam também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isto aqui não é a argumentação do jornalista, como o item A diz. Isso aqui é a citação do documento. Portanto, errada a letra A. Queria que você prestasse atenção aos detalhes para a interpretação de texto, porque realmente você vai ver que na prova do Enem, muitas vezes, a gente ouve isso dos alunos constantemente. Ah, mas parecia haver duas corretas. Havia duas corretas sim. Só que uma era correta para o texto em si, em função daquilo que era pedido. A outra era correta para o mundo, para aquele conhecimento de mundo que vai para além do que está sendo pedido. Portanto, uma questão de leitura mesmo. B. Devido à polêmica do tema, o jornalista recorreu a um discurso que reproduzisse a opinião de si mesmo. Não, né? O que ele quer mostrar aqui é o que foi proposto pelo governo, não que ele quisesse mostrar a opinião dele. Fora a letra B. Por vezes direto, por vezes indireto, ele recorreu a discursos distintos a fim de comprometer o jornal. E aí ele perderia o emprego, né? Não seria o caso mesmo. Ele não faz discursos distintos, para começar, e essa ideia final aqui completamente equivocada. Ele não usa de discursos distintos, ele usa ali sempre a referência que é o governo. Ao citar a possibilidade do comprometimento dos anos letivos até 2022, fazendo menção ao discurso direto. Você não tem aqui o discurso direto, você tem o discurso do documento, ele reproduz esse discurso do documento, mas não fazendo menção específica também a esse comprometimento por meio de um discurso direto. Por que a resposta correta é essa aqui, ó? No 6º parágrafo, ele recorreu ao uso de aspas para representar o posicionamento do documento, não o seu. Lógico, né? Quando ele coloca assim, ó, o CNE destaca que as atividades pedagógicas não presenciais precisam cumprir o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e habilidades previstas na BNCC, currículos e propostas pedagógicas passíveis de serem alcançados através destas práticas. Isto que diz que é possível que estas propostas são passíveis de serem alcançadas pelo ensino à distância, essa ideia aqui não é dele, jornalista. Essa ideia é a ideia do documento. É a ideia, portanto, do Ministério da Educação. Ao colocar entre aspas, o que ele faz? Eu me eximo dessa ideia. Não sou eu que estou defendendo isso. Resposta que envolvia
a noção de interpretação, evidentemente, e pontuação, né? A funcionalidade da pontuação. A resposta era a letra E, de Equador. A próxima é a questão 3. Aqui, ó, a passagem é essa aqui, ó, justamente essa. Esse trechinho aqui, eu voltei lá, nem precisava, né? Ó. O trechinho está aqui. E essa currículos e propostas pedagógicas passíveis de serem alcançados, esse é o trecho em que claramente a gente observa, não é necessariamente a posição dele, mas é o que o documento diz. Por isso, tudo isso veio entre aspas. A próxima é a questão 3, também um texto grande, tá? E aí você tinha aqui um texto em que o cardiologista Marcelo Katz propõe uma mudança na vida das pessoas para que as pessoas possam ter maior qualidade de vida, viver mais e viver melhor. Então ele vai propor ali, né, a partir da ideia do que quem poupa tem, assim, essas mudanças, essas transformações nos hábitos, que muitas vezes são hábitos nocivos e que podem ser realmente transformados e modificados para que a pessoa viva melhor, né, não tenha de recorrer ao médico, ao hospital futuramente. Bom, o texto é grande, você lê o texto e aí a gente começa assim. A reportagem é um texto um pouco mais longo que outros da esfera jornalística, pois traz informações que geralmente não são encontradas em outras modalidades. A partir da leitura da reportagem acima, constata-se uma das suas principais características. Bom, você leu aquele texto, ele vai falar de características variadas e a gente vai pensar assim. Esse é um texto que busca a subjetividade dos fatos narrados. Bom, nesse caso, se ele fosse subjetivo, ele não atenderia uma das suas intenções, que é fazer as pessoas mudarem os seus hábitos, né, ruins. Errado. É um texto que traz opiniões baseadas no senso comum. Não, é um argumento de autoridade fundamentado no argumento de autoridade, que é o médico. É um texto multimodal, isto é, que faz uso de outros recursos. Essa é a correta, já explico, só vou eliminar as outras. Texto de predomínio da forma descritiva além da desumanização do discurso. Meu Deus, o médico está propondo de uma maneira muito humanista justamente o contrário. Que as pessoas possam viver mais, ter uma vida com maior qualidade. Texto com linguagem não formal. É a linguagem formal, pautada pela norma padrão, a fim de atingir o maior número de pessoas. Esse é um texto pautado pela norma padrão, pela norma culta, que atinge um grande número de pessoas, sem ter de recorrer à linguagem não formal. Por que a gente diz que esse texto é um texto multimodal, que faz uso de outros recursos? Embora aqui a multimodalidade não seja tão ampla, a gente observa nesse título, por exemplo, que você tem o negrito e tem o itálico. O que é um texto multimodal? É aquele texto que se vale de recursos que vão para além do trabalho fundamentalmente com a palavra escrita. Então, o acréscimo de imagem, de figura, de cor, de tamanho de fonte, de recursos como esses aqui. É evidente que o texto em preto e branco para a gente, numa prova, acaba não ajudando muito, mas o estar em negrito ou estar em itálico é uma forma de multimodalidade. Então, esse é um texto multimodal, naturalmente, porque precisava chamar a atenção do leitor. Sabe onde você vê a multimodalidade de uma maneira muito expressiva e explícita? Em cartazes, por exemplo, de campanhas institucionais. Em propagandas, que muitas vezes pedem até que você use um QR Code para poder ir além daquilo que você vê na propaganda. Isso é a multimodalidade. No caso do nosso texto aqui, nós temos uma insinuaçãozinha dela, uma questão mais difícil, né, com um conceito que é bom a gente absorver. Texto multimodal faz uso de outros recursos para além meramente da palavra escrita e sobre a palavra escrita. Então, você estilizar a primeira letra do seu nome na hora em que você assina, à medida em que você estiliza isso e isto vira uma marca,
essa estilização da primeira letra, da inicial do seu nome, é um recurso, por assim dizer, multimodal. Tá bom? Aí, vamos para a questão número 5, que é a questão que envolve um trechinho de um romance delicioso para vocês que gostam de ler. Você, aluno do 2º ano, que gosta de ler. Eu sei que são muitos alunos que gostam de ler, principalmente no 2º ano. Então, assim, ó, O Coronel e o Lobisomem. Essa história é uma história muito gostosa. Você começa e não quer parar, porque são as memórias do Coronel Ponciano de Azeredo. Então, esse é um trecho dos mais famosos desse romance, Coronel e Lobisomem, tá? O José Cândido Carvalho foi um autor que escreveu pouco, na verdade, né? Ele não teve grande produção, assim, uma produção em grande quantidade, mas deixou coisas muito interessantes. Olha o Céu Frederico, o próprio Coronel Lobisomem, que é a obra mais famosa dele. Quando tiver um tempo, se você tiver um tempo, aproveita para ler o Coronel Lobisomem. Ah, tem uma versão em cinema também, tá? Com o Diogo Vilela, ator Diogo Vilela. É bem interessante. Bom, mas deixando de lado. O trecho aqui é quando um dia ele se encontra com o tal lobisomem. E ele era uma pessoa que vivia, que era coronel, né? Herdeiro das fazendas. Na verdade, um coronel decadente já aquela decadência e tal, mas enfim, ele tinha posses. E sendo chamado de coronel, sem ser de fato coronel, o fato é que ele era respeitado ali nas cercanias de onde ele morava. Respeitado inclusive pela sua coragem, sua valentia. E um dia ele encontra com o que seria o lobisomem. E essa passagem, como eu falei, uma das passagens mais famosas, né, dessa obra, se não a mais famosa, é quando ele começa a contar o que aconteceu. Né? Dei um pulo de cabrito, preparado estava para a guerra do lobisomem. Por descargo de consciência, do que nem carecia, chamei os santos de que sou devocioneiro, São Jorge, Santo Onofre, São José. Em presença de tal apelação, mais brabento apareceu peste. O do lobisomem apareceu. Ciscava o chão de soltar terra e macega no longe de 10 braças ou mais. Era trabalho de gelar qualquer cristão que não levasse o nome de Ponciano de Azeredo Furtado. Dos olhos do lobisomem pingava a labareda, em risco de contaminar de fogo o verdal adjacente. Tanta chispa largava o penitente que um caçador de paca, estando em distância de bom respeito, cuidou que o mato estivesse ardendo. Então, o lobisomem soltava fogo, né, pelo nariz, pela cara, pela boca, e teve gente que pensou que havia um incêndio na mata. Já nessa altura, eu tinha pegado a segurança de uma figueira e lá de cima, no galho mais firme, aguardava a deliberação do lobisomem. Bom, é evidente que ele estava com medo, mas o texto todo orienta o leitor a imaginar que ele era valente. Tanto que ele diz assim, ó, nem precisava chamar os santos. Por descargo de consciência, chamei São Jorge, Santo Onofre e São José. Ele estava morrendo de medo do lobisomem, mas ele subiu lá, né, e ficou vendo o lobisomem passear embaixo da árvore. Esse é o trecho, que é um clássico, né, da nossa literatura. Esse trechinho é um trechinho clássico da literatura brasileira. Qualquer leitor de literatura brasileira vai se lembrar, vai conhecer esse trecho. O texto, narrado em primeira pessoa pelo coronel Ponciano, retrata seu encontro com o lobisomem. Fazendo uma leitura mais apurada, depreende-se. Não está explicitado, depreende-se. O coronel estava furioso, pois dos olhos do lobisomem pingava a labareda. Quem estava furioso, então, era o lobisomem, não o coronel. O homem era astuto, pois em presença de tal apelação, mais brabento apareceu a peste. Bom, aqui, ó, faz-se uma menção ao homem e depois descreve-se a ação do lobisomem, sem sentido. Ao lado de cada expressão que denota coragem, o narrador coloca uma que amedronta o lobisomem. Não, né? O lobisomem era corajoso, era feroz e estava ali, indomável. Errada. O léxico, o vocabulário escolhido, organiza-se em torno de 2 eixos. O do exagero, porque ele queria valorizar a sua suposta coragem, e o das características do lobisomem e da dissimulação do coronel. Sim, à medida que ele vai valorizando cada vez mais a força do lobisomem, a gente vai percebendo também que ele era, na verdade, covarde. Então a graça desse trecho e a graça ao longo do romance é perceber que a gente tem aí alguém que é falastrão, alguém que vive contando as suas histórias
e que são histórias do passado e que provavelmente nem ocorreram. E se ocorreram, ocorreram com muito mais exagero do que aquilo que ele diz. Por esse trechinho aqui, a gente percebia que o vocabulário caminhava para valorizar o exagero e as características do lobisomem, sem dúvida. O coronel era um homem medroso, era verdade, pois enfrentar aquele animal era trabalho de gelar qualquer cristão. O erro dessa ideia aqui é a justificativa, né? O fato de ser um trabalho que gelava qualquer cristão não é justificativa para dizer que ele era medroso, mesmo porque ele não queria se mostrar como tal. Veja que a gente, lendo de uma maneira mais apurada, nota que ele estava com medo. Mas o erro está na sequência que justifica o fato dele ser medroso, tá bom? Mais uma questão difícil de interpretação. E para finalizar essa primeira parte, a questão 10. Aqui você tem a letra de uma canção de Zélia Duncan, você tem os verbos, muitos verbos aparecendo como referência, como baliza para a letra que se chama verbos sujeitos, a canção é verbos sujeitos, e a pergunta vai se voltar com relação justamente a um aspecto mais gramatical, que é o uso dessas formas verbais. Conjugar um verbo é dispor sistematizadamente todas as formas que ele pode assumir ao ser flexionado. Conjugar o verbo, você sabe, da primeira pessoa à terceira pessoa do plural. Então, a partir do estudo dos verbos presentes na música de Zélia Duncan, tem-se que a uniformidade de tratamento é respeitada no texto. Você vai ver que não, né? Porque fala te, e aí ele usa o você. Então, rigorosamente, é assim que o brasileiro usa, tá? A gente diz assim mesmo, ó. Eu te amo, você é o amor da minha vida. Não houve uniformidade. Te e você. Mas a comunicação está feita. Não há uma uniformidade, até porque, olha, eu a amo, você é o amor da minha vida. Tudo bem. Eu te amo, tu és o amor da minha vida, fica difícil, né? Então o brasileiro não mantém essa uniformidade na língua, de fato, na língua viva. Depois, a flexão do verbo ir nas duas aparições da última estrofe se assemelha. É muito vago dizer que se assemelha, por quê? Mesmo porque os verbos estão em tempos diferentes. Um está no futuro e outro está no pretérito. O interlocutor, ao se deixar conjugar por alguém, estará no contexto traindo seu interlocutor. Não, né? Isso aqui é uma interpretação muito rasa do que o texto propõe, de fato, do que a letra propõe. O verbo deve ser caracterizado tanto por suas flexões verbais, quanto de acordo com sua significação. Bom, realmente, só que isso não tem a ver com o que nós temos aqui, no pedido. A partir do estudo dos verbos presentes na música, tem-se que o fato de a gente caracterizar um verbo pelas flexões e pelo seu significado, cá entre nós há muito mais outros elementos, né, para caracterizar um verbo, não justifica o enunciado aqui. Então não é esta característica do verbo que vai justificar aquilo que se pede a partir da letra, o que se observa na letra, especificamente de Zélia Duncan. Este também é um bom exemplo daquilo. Parece haver uma correção, mas essa correção é muito mais para o mundo do que para o que a questão pede em si. De novo, atenção, pode haver sim mais de uma correta, mas o que eles querem é que você perceba a que se refere o item de verdade correto em função do enunciado, em função do texto de apoio. Os verbos podem indicar processos que não são ações, mas sim que estão relacionados a fenômenos mentais, como entender e esclarecer. Por que esta aqui é correta? E finalizando, a gente pode pensar numa divisãozinha sobre os verbos. Ó, rever, encontrar, avistar, acordar, morder. Por que a gente diz que esses verbos são verbos de ação? Porque a gente consegue, inclusive, visualizar isso como ação física. Então, no pacote ação, há, sem dúvida, segmentos de verbos em que a gente poderia imaginar algo que é uma ação muito mais efetiva física e algo que seja menos efetivo, menos físico. O que a alternativa E coloca de uma maneira correta é que, para além dos verbos de ação, na letra, existem verbos que são como se fossem fenômenos mentais. Entender, é lógico que é uma ação, mas é uma ação no nível mental. Esclarecer, é como pensar.
é como convencer. Então, são verbos que não são propriamente de ação, porque estão nesse nível mental. Além dos verbos de ação, não se esqueça, nós temos verbos que são verbos de estado, os verbos de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, e verbos que são de fenômenos da natureza, chover, garoar, nevar. É bom lembrar isso, né, para a gente não pensar sempre que verbo seja só aquilo que indica ação. Como a alternativa aí mostra, pode ser uma ação no nível mental. Beleza? Então nós ficamos nesta primeira parte com estas questões. São as questões que neste exame de segunda série, são as questões que eu julgo fundamentais para começar a brincadeira. Valeu?